tarde a todos. Aqui quem fala é o Rafael, do Fast Commerce. Vamos dar início então à nossa palestra dessa semana. Gostaria de agradecer ao Michel, que é gerente de atividades lá do Correio de Vendas Corporativas. Gostaria de agradecer essa oportunidade aqui de falar um pouco melhor sobre os produtos do Correio, dar umas dicas bem interessantes aí sobre a entrega, sobre o que vocês devem se preocupar. Então, eu queria fortalecer esse agradecimento aqui pela participação. Tá bom? Antes de eu passar para ele, pessoal, eu só vou passar aquelas instruções básicas aqui do nosso webinar, tá? A palestra vai ser em torno de uns 40 a 50 minutos e ao término da palestra que a gente abre para pergunta, tá? Então, tem gente aí que costuma ficar mandando mensagem, cadê minha pergunta? A gente não libera mesmo, porque tem muita gente que às vezes só quer assistir, né? As perguntas acabam sendo muito individuais de cada negócio. Então, para otimizar aí para todo mundo, a gente deixa só para o final, tá bom? A gente também está gravando aqui a palestra e a gente vai disponibilizar na próxima semana, junto com os slides, lá no nosso blog, tá? Então, vocês podem conferir depois na íntegra, com mais calma. Enfim, tudo isso vocês vão conseguir acesso depois, tá? Antes de eu passar aqui para o Michel, só vou fazer a perguntinha do áudio também, para ver se vocês estão ouvindo bem a gente. E aí a gente já inicia, tá? Lembrando que a gente fica só com a imagem estática mesmo aí do Michel, a gente tirou uma foto dele, e com o áudio aí para uma melhor performance, para não afetar nada aí da conexão de vocês. Lembrando que é sempre bom também fechar os outros, se você tem algum site que está aberto, aí é legal fechar para não atrapalhar, e também qualquer programa com acesso à internet, é legal fechar para não afetar aqui a apresentação, tá? Estou vendo aqui que as pessoas estão votando, estão ouvindo bem. Vou só esperar um pouquinho mais, que ainda tem pouca gente que votou, tá? Aí, todo mundo dando opinião, eu já passo aqui para o Michel para a gente dar início. Bom, pessoal, eu vou compartilhar com vocês o resultado. A gente está com a grande maioria ouvindo bem a gente. Então, a gente vai dar sequência aqui na palestra. Se alguém tiver um problema ou outro do som, eu solto aqui no chat. Se muita gente estiver reclamando, aí sim eu vou ter que interromper o Michel aqui para a gente acertar a questão do áudio, tá bom? Então, vamos dar início agora na nossa palestra. Muito obrigado aí, Michel. Agora é contigo. Obrigado, Rafael. Agradeço o convite em nome dos Correios, né? E eu queria pedir desculpas também pela Kátia, que ela não pôde comparecer, ela teve um problema hoje lá no escritório onde ela trabalha, mas a gente vai conduzir aqui a apresentação de forma que possamos atender satisfatoriamente aí o desejo dos internautas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a logística do comércio eletrônico, né? Como que uma loja que trabalha hoje com venda de produtos e até mesmo de serviços pela internet, pode aperfeiçoar o seu negócio, né? E como que o Correio pode ajudar nessa demanda, principalmente quando a gente vai falar um pouquinho aqui da logística, né? De como distribuir esse material, de como encaminhar esse material. Bom, aqui a gente tem alguns motivos, né, que levaram aí o e-commerce a uma explosão. A gente está falando de uma explosão de demanda, né? Por que esse canal cresceu tanto em tão pouco tempo, né? Ali foram elencados alguns motivos, mas eu costumo dizer também o seguinte: hoje em dia as pessoas precisam de comodidade. As pessoas não têm mais tempo para ficar pesquisando de loja em loja, né? Os produtos que necessitam. Eu costumo dizer que no tempo das nossas mães, das nossas avós, elas cuidavam mais do lar, da família, elas tinham mais tempo para então ir ao supermercado, por exemplo, fazer ali uma pesquisa de preço, ver qual é o melhor produto, né? Para ir a uma loja, escolher um produto para sua família. Hoje em dia, a mulher, principalmente, ela tem uma dupla jornada de trabalho e ela precisa de comodidade, né? Os homens também, mas as mulheres muito mais. Então, hoje em dia, do conforto do seu lar, da sua casa, você pode fazer a aquisição de qualquer produto pela internet através de uma loja virtual.
né? Para que você vai sair do conforto do seu lar, tirar o seu carro da garagem, arriscar aí, né, pelas ruas da cidade, gastar combustível? Você pode fazer isso a partir do computador, a partir da sua casa. E ali a gente colocou também a pesquisa da Webshopper, né, do relatório, que em relação a 2012 nós tivemos um crescimento nominal ano passado de 28%, e um faturamento de 28,8 bilhões de reais. A previsão para 2014 é de 32 bilhões de reais, né? Além de um crescimento ali de 88,3 milhões nos pedidos, né, de pedidos, com um crescimento de 32%. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: quem não entrar para a internet não vai morrer, não vai acabar, o comércio de rua não vai acabar, mas com certeza vai reduzir bastante, né? Vai reduzir bastante. Então, é interessante as pessoas começarem a pensar, quem ainda não tem, começar a pensar numa loja virtual. Bom, esse slide, a gente chama ele de o tripé do e-commerce, é aquilo que basicamente você precisa para ter a sua loja virtual, né, funcionando bem. Então você precisa de uma boa estratégia comercial sobre o seu produto, né, o que você vai comercializar, como você vai adquirir, como você vai vender. Você precisa de uma solução tecnológica, né, uma plataforma que sustente bem o seu negócio, e você precisa de uma solução logística também que cumpra aquilo que você, né, te ajude a cumprir aquilo que você está prometendo para o seu cliente, que o seu produto vai chegar num prazo bom, né, vai chegar íntegro e você vai conseguir então satisfazer a necessidade do seu cliente. Aqui a gente colocou uma forma simplificada da cadeia logística do e-commerce. Então você tem ali diversos fornecedores de quem você adquire produtos, né, os produtos que você comercializa na sua loja. Você tem ali a vitrine, que é a loja virtual, e você tem o estoque. Esses produtos vão para o seu estoque, os clientes acessam a sua loja, escolhem os produtos, então o seu estoque tem que fazer um empacotamento, a composição do pedido para enviar para os consumidores finais. Aqui a gente fez uma comparação de uma loja tradicional com uma loja pela internet, uma loja de e-commerce, né? E algumas coisas que chamam a atenção, basicamente, é a questão dos clientes da loja tradicional serem clientes conhecidos. São clientes que estão próximos àquela loja, que já têm o costume, muitas vezes, de comprar, né? Já compraram outras vezes e voltam e adquirem. Então, dificilmente uma loja física vai ter um cliente muito distante da sua área de atuação. Enquanto que no e-commerce, né, os clientes são desconhecidos. São clientes de qualquer parte do mundo que podem estar adquirindo, né, entrando na sua loja, vendo seus produtos, conhecendo os seus serviços e podem adquiri-los a qualquer momento do dia, né, ou da noite, né? Pode ser noite aqui e dia do outro lado do mundo. Então pode ter alguém acessando a sua loja mesmo quando você não está lá para atendê-lo. Então é importante, inclusive, deixar lá o horário de atendimento, né, para que a pessoa saiba que o pedido dela só vai ser processado no dia seguinte. Mas, basicamente, esse slide ele traz essa comparação, né, de como é uma loja convencional, uma loja de rua, e como funciona pela internet. E aí, quando a gente não sabe distinguir uma coisa da outra, né, invariavelmente vai acontecer isso aqui. Ó. A gente vai ter um know-how baixo, porque não vai ter conhecimento para poder trabalhar essa loja, não vai conseguir planejar bem a demanda, né? Essa questão da escassez e complexidade das ferramentas tem melhorado bastante, isso é uma questão um pouco mais antiga. Você conhecendo, então, essas ferramentas, você vai poder ter um atendimento melhor. Se não, vai acontecer aquilo ali, vai ter uma baixa qualidade, a sua loja, o seu atendimento vai ter uma baixa qualidade, e aí ela vai ser mais uma no meio de tantas que já tem na internet. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer a loja realmente bonita, funcionando e vendendo. Aqui de novo a cadeia logística, só um slide para a gente enumerar, né, as questões que a gente vai trabalhar agora, mas é bem básico, né? Começa com o lojista adquirindo os produtos ali na compra, isso vem para o estoque, né? Você provavelmente vai ter alguém que vai fazer o manuseio e aí vai fazer a distribuição. E aquele rapazinho que está por último ali que faz a distribuição, eu simpatizo muito dele,
que é o carteirinho ali. Bom, aqui na compra, né, a gente costuma chamar atenção para a seleção dos fornecedores, né? Quem são esses seus fornecedores, se ele realmente vai te atender quando você precisar do produto, né? Como é que você consegue garantir um fluxo contínuo desse produto, né? E também a gente chama atenção para ter cuidado com grandes compras, né? De repente você vai comprar muitas peças de um único produto e não é o produto que vai ter uma saída tão boa assim. Então tem que tomar muito cuidado com grandes compras. Depois vem o estoque, né? Então, onde fica o seu estoque? Ele está bem localizado, né? Você, se fizer uma compra maior, vai ter uma economia de escala, principalmente no transporte. Quem é que vai pagar esse transporte? O fornecedor vai entregar ou você vai ter que pagar esse transporte, né? E ali está o nosso grande desafio, que é manter um estoque enxuto, né? A gente tem que ter o estoque sim, mas com rotatividade, né? O produto que fica parado na prateleira, ele está, na verdade, te onerando. Então, ele precisa ter rotatividade, né? E ali os custos que são envolvidos no processo de estocar, né? Você tem o custo do armazenamento, você precisa calcular os custos de perdas, né? Às vezes você tem algum produto que tem data de validade, que seja perecível, né? E mesmo se houver algum furto, algum roubo, algum incêndio, né? Isso precisa estar calculado nesse custo de armazenamento. E ali a gente colocou algumas questões que a gente considera importantes, né? Então, onde está exatamente o produto solicitado? Né? Dentro do armazém. Né? Onde ele está? Você sabe onde ele está? Quer dizer, se eu vender esse produto, eu vou conseguir localizá-lo rapidamente para enviá-lo ao meu cliente? E ele está armazenado com qualidade? Ou ele está armazenado de qualquer jeito e a hora que eu for lá pegar, ele vai estar todo empoeirado, todo torto, todo amassado, todo estragado? Né? Então, essas questões são importantes e precisam ser levadas em consideração na hora de se escolher um local para estocar o produto. O manuseio também é muito importante, né? Então, para que eu possa ter um produto de qualidade, para que esses produtos cheguem ao destinatário com a qualidade esperada, ele precisa estar bem estocado e precisa ter um manuseio muito bom, de tal forma que não o danifique, né? Então, como que é o arranjo do meu espaço físico, não é? São prateleiras, são pallets, porta-pallets, são armários. Se são produtos com valor agregado, esses armários têm algum meio de segurança, uma chave, alguma coisa, né? Então, como é que fica? E a alocação desse espaço físico, eu consigo me movimentar lá dentro, eu tenho empilhadeiras, eu tenho paleteiras, né? Eu tenho ali um WMS para localizar esse produto dentro do estoque. Como é que fica, né? Eu tenho uma mesa, uma bancada, um local para poder empacotar esse produto, né? Para poder mandar ele para o meu cliente. E a embalagem, como funciona? Ela consegue proteger esse produto durante o trajeto que ele vai fazer até chegar à mão do destinatário? E ali eu chamo a atenção para um projetinho que nós estamos desenvolvendo nos Correios, que é para homologação de embalagens, principalmente para embalagens de bebidas, né? A gente sabe que bebidas é uma questão bastante delicada, né? Muitas vezes a embalagem não é forte o suficiente para resistir ao transporte e quebra durante o caminho. Então a gente tem feito um trabalho com fornecedores de embalagem para bebidas, de tal forma que a gente possa homologá-los e eles então vão receber um selinho de certificação dos Correios, né? Que aquela embalagem é própria para transporte de bebidas pelos Correios. E colocamos ali também algumas questões, né? Qual é a lógica que você utiliza ali no seu armazém para encontrar esse produto rapidamente, né? E quanto tempo existe entre a confirmação do pedido e o envio do produto, né? Se eu perder muito tempo ali para localizar o meu produto, o cliente pode, de repente, desistir da compra. Bom, esse aqui é o fluxo natural de um e-commerce, né? O cliente vai acessar a sua loja, sua vitrine. Aqui eu gosto de chamar a atenção para que as vitrines sejam sempre bonitas e sejam sempre novas, né? Se você deixar muito tempo a mesma vitrine, o cliente ele não vai gostar, ele vai embora. Ele entra hoje, vê a vitrine, volta daqui 15 dias, é a mesma vitrine, ele não vai gostar,
né? Então a vitrine tem que estar sempre atualizada, chamar a atenção, é o canal ali, é a forma que você tem de se comunicar com o seu cliente, porque pelo e-commerce você não tem ali a figura do vendedor, né? Você não tem ali o cara a cara. Então você tem que ter uma vitrine bem bacana para que ele realmente se interesse pelos seus produtos. Se interessando, ele vai fazer ali a compra e você vai enviar o pedido para o estoque. O estoque tem que separar esse produto, fazer a montagem do kit, né? E vai enviar esse pacote para o operador logístico que vai fazer a entrega da encomenda ao cliente, ao destinatário. E aí o cliente vai ficar feliz e contente e vai comprar novamente, né? Mas aí a gente pode ter alguns percalços, né? E um deles, que não é afeto exclusivamente aos Correios, né? Todo operador logístico vai ter esse tipo de problema, é o endereçamento. Se o endereçamento não for bem feito, a probabilidade de entrega ela fica comprometida, né? A chance de uma entrega perfeita fica comprometida. Aqui a gente colocou alguns números só para exemplificar, mas outro dia eu estava assistindo um telejornal e passou um problema muito parecido com esse. Uma determinada rua, aqui em São Paulo, foi, vamos dizer assim, foi cortada ao meio por uma avenida, né, e ela ficou com o mesmo nome dos dois lados da avenida. E dos dois lados da avenida existiam casas com o mesmo número. Então, você tinha do lado esquerdo da avenida casa com o número 10 e você tinha do lado direito da avenida também casa com o número 10. Ocorre que isso não era perceptível, porque a avenida é muito grande, muito larga, isso não era perceptível. Então a pessoa fazia, por exemplo, a compra de um produto pela internet, a pessoa morando do lado esquerdo e o objeto era entregue na casa com o mesmo número do lado direito. Isso acontece quando o endereço, né, está insuficiente ou quando está mal endereçado. Para resolver essas questões, nós lançamos esse produto aqui, é o Diretório Nacional de Endereços. Isso é a base de dados do CEP de todo o Brasil. O Correios criou o CEP, os Correios criaram o CEP em 1971 para facilitar a distribuição de correspondência. Mas com o tempo, essa base de dados se mostrou muito interessante para outras finalidades além da distribuição de correspondência. Então, entendendo que era importante para toda a comunidade, o Correio disponibilizou essa base de dados que, integrada a um sistema inteligente, ela pode amenizar a questão do endereçamento. Então, um exemplo, se você tem a base de dados lá no seu sistema de captação de dados lá do seu cliente, quando ele digitar o CEP da rua dele, automaticamente o seu sistema vai preencher todos os outros campos através dessa base de dados. O seu sistema vai na base de dados e busca as informações, o nome da rua, o nome do bairro, o nome da cidade. Se não conferir, se o cliente disser não, esse não é o meu endereço, é porque ele está usando um CEP errado, né? Seria o caso daquela rua que eu citei. De um lado ela vai ter um CEP, de outro lado ela vai ter outro CEP. Se a pessoa usar o CEP certo, não vai ter problema com a entrega da mercadoria. Essa base de dados ela tem dois modelos. Ela tem o básico, que é para você instalar num único servidor, e tem o master para quem já tem, né, mais de uma loja, mais de um sistema, que você precisa compartilhar isso com vários servidores. Então tem para todas as necessidades e você encontra lá no site dos Correios. Bom, a gente precisa manter o nosso cliente informado, né? Então, quanto ele vai pagar pelo frete, né? E quais são as opções de entrega que ele vai ter? Quando esse produto vai chegar na casa dele, né? O internauta, hoje acho que menos do que no passado, mas o internauta ele é extremamente ansioso, né? Então ele deu o enter lá na compra, se a campainha tocar, opa, chegou meu produto, né? E nem sempre é assim. Então, para ajudar nesse sentido, o Correio disponibiliza um calculador de preço e de prazos que você pode acessar na sua loja virtual. E aí, a partir do CEP de origem e destino,
e do serviço escolhido para o transporte, nós fornecemos aí o prazo de entrega a partir da data da postagem e também o preço daquele frete, né? Aqui vale lembrar que nesse prazo de entrega a partir da data da postagem. Se você possui um prazo interno entre, né, a confirmação do pagamento e a preparação do material para depois enviar, é necessário que você comunique isso ao seu cliente. Então, além do prazo de entrega, você vai ter mais um prazo interno que a sua loja vai precisar para fazer essa separação desse material e a confirmação do pagamento. Então, se o Correios, por exemplo, está fornecendo um prazo de 3 dias e você tem mais 2, deixe claro para o seu cliente que são 5 dias para entrega. Isso também está lá no site dos Correios e não tem ônus, é totalmente gratuito. Um segundinho, pessoal, a gente está acertando aqui o slide. Bom, ok, não tem problema. Podemos pular para o próximo. Aqui, na verdade, são as opções de entrega que nós temos pelo correio. Podemos ir para o próximo, não tem problema. Está aqui, pronto. Então, nós temos 2 modalidades de entrega pelos correios. Uma família que nós chamamos de expressa e uma família que nós chamamos de econômica, né? Aqui a família expressa, ela é composta por toda a família do Sedex, inclusive o e-Sedex, que é o Sedex específico para o comércio eletrônico. E aqui na econômica nós temos o PAC, né? O PAC não tem exatamente uma tradução, ele nasceu numa época que o X estava muito batido, então nós optamos por dar o nome de PAC. Ele pode ser uma abreviação de pacote, mas ele também pode significar prático, acessível e confiável. Eu prefiro a segunda opção, né? Fica aí a critério ao gosto de cada um. Aqui os números, né, de 2013. Então, em 2013, nós entregamos 149 milhões de encomendas através do serviço Sedex. O serviço Sedex está presente em todas as cidades brasileiras. Qualquer município brasileiro tem pelo menos uma agência de correio. Então, nós conseguimos entregar a Sedex no Brasil inteiro. Já o e-Sedex, que é o específico para o comércio eletrônico, ele está presente nas cidades onde o correio mapeou o maior número de e-consumidores. Então, ele está presente hoje em 205 cidades apenas. E em 2013, ele entregou 23 milhões e meio de encomendas. Já o PAC, né, que também está presente no Brasil todo, entregou mais 55 milhões de encomendas. Então, em 2013, só pelos Correios foram entregues mais de 200 milhões de encomendas. Aqui uma distribuição dos e-consumidores, né? A gente vê uma grande concentração aqui na região sudeste, mas existe uma tendência bastante forte aí de descentralização. Esses números eles estão um pouco desatualizados, eles são de 2011, mas ainda é muito forte a concentração aqui no Sudeste. Bom, esse aqui é um sisteminha que o Correio desenvolveu justamente para o pequeno empresário, né, para o pequeno lojista, que é o sistema de gerenciamento de postagem. Para fazer uma postagem nos Correios, além da etiqueta, né, do endereçamento, dos dados de destinatário e de remetente, o cliente dos Correios precisa apresentar uma série de documentos para fazer essa postagem. Então, conforme a empresa vai crescendo, vai ficando inviável fazer isso manualmente, né? Então, o Correio, pensando nesse cliente, criou o sistema de gerenciamento de postagem, que hoje é via web, e que é um sisteminha muito simples, que faz todo esse trabalho de preparação, que nós chamamos de pré-postagem, né, para o cliente. Então, ele emite a lista de postagem, né, a lista de encomendas que serão postadas. Ele faz a emissão de relatórios de informação por período, né, e ele faz o gerenciamento da sua encomenda com maior rapidez e praticidade.
Aqui a gente tem uma carinha de como é a lista de postagem feita pelo SIGEP, pelo Sistema de Gerenciamento. E aqui a gente tem o modelo da etiqueta que o sistema gera. Então aqui nós temos, por exemplo, o serviço utilizado e os dados do contrato do cliente dos Correios. Você tem aqui, por exemplo, a sua logo, né? Pode colocar a logo da sua empresa aqui. O peso desse objeto está aqui, ó, né? Número da nota fiscal, número do pedido. Então você consegue amarrar, né, esse objeto aqui, que é o número do SEDEX, por exemplo, aqui é um SEDEX, né? Então você consegue amarrar o número desse objeto ao número do seu pedido, ao número da nota fiscal. E o mais bacana é que você já vai ter esse número antes mesmo de você levar o seu produto até uma agência de correios. Então você já vai poder, inclusive, informar ao seu cliente o número do objeto que ele vai receber. Aqui esse mesmo número em código de barras, né? Aqui no QR Code também o mesmo número. Isso aqui é para facilitar o trabalho dos correios, né? Para a gente fazer uma leitura mecanizada. E aqui os dados do destinatário, né? Se você usou lá o EDNE, né, automaticamente quando seu cliente lançou lá o CEP, o sistema já trouxe o endereçamento dele aqui, né? Aqui também o CEP em código de barras, para evitar que, por exemplo, um operador faça a digitação errada do seu CEP, né, do CEP do destinatário, e esse produto vai parar em outro local. Então, com a presença aqui do código de barras, a gente elimina qualquer erro de fator humano. Aqui o serviço adicional contratado, nesse caso foi um aviso de recebimento, e aqui a quantidade de volumes que compõem a remessa. Além disso, né, os dados do remetente aqui embaixo. Tudo isso, todas essas informações, numa única etiqueta, né? Uma etiqueta que é encontrada facilmente no mercado. Numa folha de sulfite, por exemplo, dá para você fazer 4 etiquetas dessa, né? Mas o ideal é que ela seja autoadesiva. E você vai entregar para o seu cliente um pacote com uma característica muito grande de organização, né? No passado, eu me lembro, a gente fazia muito aquele embrulho com papel pardo, depois tinha que escrever com pincel atômico, chegava no correio, colava-se um monte de etiquetas e um monte de carimbos, né? Dava um ar assim de desorganização. Hoje, com esse sistema, você consegue, né, fazer uma padronização do seu produto, pode fazer uma embalagem personalizada, entregar o produto bem bacana para o seu destinatário, para o seu cliente, né? E aí ele fica mais satisfeito ainda com o seu produto, com o seu serviço. Bom, a gente precisa dizer também para o nosso cliente, o cliente do e-commerce, aonde que está esse objeto, né? Onde se encontra essa encomenda. E aí nós fornecemos para os nossos clientes o que nós chamamos de rastreamento. No mercado também é chamado de tracking, né? Então, se você utilizar essa ferramenta do SIGEP Web que eu mostrei agora, você consegue fazer o rastreamento apenas dos seus objetos, sem a necessidade de entrar no site do correio, né, e rastrear cada um dos objetos postados. Mas se não, né, se você quiser utilizar a página, né, o site do correio para fazer esse rastreamento, também é possível. Então a gente tem alguns tipos aqui de consulta. Você tem consulta por objeto, né, um único objeto. Então eu quero saber um objeto específico, onde esse objeto está, se já foi entregue, se ainda está em trânsito. Nós podemos fazer a consulta por intervalo de objetos, né? Então 4, 5, 6 objetos específicos, 10 objetos específicos, ou então por uma lista inteira, né? Por uma lista inteira. Lembrando que as consultas por lista, mesmo por intervalo, são limitadas a 50 objetos, mas não há limite de consultas. Então, se você tiver 200 objetos para pesquisar, você vai fazer, por exemplo, 4 consultas, né, com 50 objetos cada consulta. Então, você pode fazer quantas consultas forem necessárias. Também está lá no nosso site, né, e também sem nenhum ônus para o nosso cliente. Aqui é a carinha do rastreamento, né? Então você vê aqui que tem a postagem, né, o trânsito e a entrega, né? Então aqui nós temos o número do objeto e aqui ele foi postado em Pederneiras, em São Paulo,
todo o caminho que ele fez, foi para Bauru, foi lá para o Rio de Janeiro, saiu para entrega, foi entregue no Rio de Janeiro. Então é assim que funciona o rastreamento dos Correios. Bom, e aí? Acabou? Não, né? Parece que a gente chegou ao final, mas tem um outro item aqui que a gente tem que levar muito em consideração, que é o pós-venda e o pós-consumo. Então a gente tem aí o Código de Defesa do Consumidor, né, que também é conhecida como a Lei do Arrependimento, que diz que o seu cliente, né, o cliente que compra pela internet, pode, em até 7 dias após o recebimento, devolver esse produto, seja porque ele realmente se arrependeu, achou que era uma compra por impulso, ou seja porque ele teve algum problema, né, ou não serviu, ou não era exatamente o que ele pensava, precisa fazer uma troca, precisa fazer uma assistência técnica, alguma coisa que não caiu bem. Então nós temos que fazer esse pós-venda para o nosso cliente. Então tem uma questão aí de relacionamento, né, com esse cliente, a gente quer o cliente satisfeito, quer que ele volte, quer que ele compre novamente, né? E a gente percebe que pelo Web Shoppers ali, ó, pela pesquisa do Web Shoppers, essa política de troca e de devolução ela não é muito simples hoje. Hoje o empresário brasileiro ainda não consegue cumprir corretamente, né, essa lei do pós-venda. Então você veja ali que 36% das pessoas que compraram pela internet já quiseram devolver alguma mercadoria, mas só 20% desses 36% conseguiram sem nenhuma dificuldade, né? Ou seja, de cada 100 pessoas, 36 quiseram devolver, né? E dessas 36, 20% apenas é que conseguiram fazer a devolução. Outros 40% já pensaram em trocar o produto, mas só 30% desses 40% é que conseguiram, com facilidade. Então a gente percebe que a gente ainda precisa avançar bastante nessa questão do pós-venda. E a questão do pós-consumo, ela tá baseada ali na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso já é muito forte na indústria de pneus, né, na indústria de óleos lubrificantes, mas isso deve ser estendido a todos os materiais que, quando chegarem ao sua vida útil final, quando acabar a sua vida útil, né, seja o lojista ou seja o fabricante, vão precisar estar recolhendo esse produto e dando a destinação final correta, né? Isso vai acontecer com lâmpadas, já acontece hoje com pilhas, baterias para celular e deve se estender aí a muitos outros produtos. Para ajudar esse empresário, o Correio criou então um serviço chamado Logística Reversa. Nós temos 3 modelos de logística reversa ali. Então, o seu cliente vai entrar em contato com a sua empresa, vai solicitar lá a troca do produto ou a devolução por algum motivo, e você, cliente do Correio, lojista, vai ajustar com o seu cliente de que forma você vai fazer isso. Então, você que está aqui em São Paulo, por exemplo, o seu cliente está em outro estado. Como é que você vai fazer para trazer esse produto de volta ou, se for o caso, para assistência técnica? Você aciona os Correios e, através de um e-ticket que nós fornecemos, você passa esse e-ticket para o seu cliente e ele vai, então, até a agência de Correios mais próxima do endereço dele e faz uma postagem para você, sem ônus para ele. Essa é uma forma, é o que nós chamamos de logística reversa em agência. Mas se esse cliente for muito importante para você, né, vale a pena investir um pouco mais. Então, em vez do cliente ir até uma agência de Correios, através de um pedido que você fizer para os Correios no nosso site, nós mandamos então o carteiro até o endereço indicado, fazer a coleta desse produto e trazer para você. Essa é a logística reversa domiciliar. Mas se ele for ainda muito mais importante, você pode fazer uma simultânea, ou seja, você já manda o produto novo e os Correios só vai entregar o produto novo pela troca do produto antigo que está lá com ele. Ou seja, é uma entrega e uma coleta simultânea e domiciliar, porque é lá no endereço indicado pelo seu cliente. Isso tudo para facilitar, né, a nossa vida, a vida do consumidor e a vida também do lojista. Basicamente era isso que eu tinha
para apresentar, né? Gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês e acho que agora a gente abre para as perguntas, né, Rafael? Isso aí, gente. Obrigado aí, a participação aí de todos. Agora a gente vai dar início, então, às perguntas aqui pro Michel, tá? Eu vou só cortar um áudio aqui, um segundinho, para ele poder entender como que funciona, tá bom? Então, podem ir enviando. Já vi que até o Márcio aí tá me cobrando. Cadê minha pergunta? Espera aí, pessoal, que agora a gente vai começar a liberar, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Então, damos início aí às perguntas agora. Bom, aqui o Guilherme está perguntando, gostaria de saber se com restrição ao SPC Serasa é possível firmar contrato com os Correios. Começamos pequenos, buscando crescer sempre. Ok, Guilherme, a princípio não. O Correio só vai fazer contrato com pessoa jurídica, né? Com pessoa física não há como fazer o contrato. O que impede a contratação com órgão público é se você estiver inscrito no CADIM. Então, se o Serasa tiver feito a inscrição da sua empresa no CADIM, aí você não consegue contratar com nenhum órgão público, tá? Mas, a princípio, SPC e Serasa não está previsto nenhuma restrição, não. Patrícia está perguntando aqui qual a média de estoque que você sugere, para quanto tempo, 2, 3 meses? Existe uma prática de mercado para isso? Patrícia, isso varia muito de produto para produto, né? Então, existem produtos que você tem uma condição melhor de estoque, que ele pode ficar mais tempo estocado, existem outros que nem tanto, né? Principalmente aqueles que você tem prazo de validade, né? Então, eles não podem ficar muito tempo parado. Mas não há uma média, né? Não há uma prática única para o mercado. Cada tipo de produto, cada mercado vai ter a sua prática, né? A sua rotatividade. Francivaldo, é isso? Francivaldo. Boa tarde, amigos. No meu caso, vendo joias. São peças com cerca de 3 a 50 gramas no máximo. Será que o Correio tem alguma taxa para SEDEX mais em conta? Gostaria de falar sobre isso. Francivaldo, a tarifa do SEDEX ela vai reduzindo conforme você aumenta o volume de postagem. Tá? As tarifas do SEDEX funcionam dessa forma. Então, quanto mais você postar, menor vai ser o preço que você vai pagar no final do mês lá na fatura, ok? Fernando, com Sigep Web é possível consultar se a entrega está fora do prazo estimado pelos Correios ou se aconteceu algo fora da normalidade, tipo objeto aguardando retirada, extravio, roubo, etc.? Sim, todas os eventos, né, da entrega, do tracking, do rastreamento, eles vão estar lá, seja com o Sigep Web ou seja na consulta no site, né? Todos os lançamentos que forem efetuados estarão lá à disposição. Márcio, minha plataforma pede uma senha do meu contrato, porém os Correios nunca me passou tal senha. Como posso resolver? Normalmente, o que é usado, por exemplo, no Sigep Web, nas ferramentas do Correio, o login e a senha são o número do seu contrato e os 8 primeiros números do seu CNPJ. Depois que você faz o primeiro acesso, aí você pode alterar. Mas nos Correios funciona dessa forma. O login vai ser o número do contrato e a senha vão ser os 8 primeiros números do seu CNPJ. A Patrícia está dizendo que a logística reversa não é em qualquer agência que o cliente consegue levar, certo? Não, errado. Qualquer agência dos Correios aceita o serviço de logística reversa.
sem nenhum problema. A questão é o prazo. Quando você fizer a solicitação, você vai dizer quanto tempo nós vamos poder aguardar que o seu cliente entregue esse produto na agência. Você que vai definir esse prazo. Se ele levar depois do prazo, aí a gente não vai conseguir aceitar o produto. Wesley está perguntando aqui, houve algum reajuste de preço recente nas tabelas? Sim, houve. Questão de um mês, mais ou menos, houve reajuste de preços nas tabelas, sim. Viviane, olá, como se obtém um e-ticket em caso de devolução? Direto no site dos Correios, você acessa lá um sisteminha chamado SCOL, que significa Sistema de Coleta, é S-C-O-L, SCOL, e por lá você faz a solicitação. Vale ressaltar que é preciso ter contrato. Se você não tiver contrato com os Correios, você não vai conseguir fazer logística reversa. Marcelo, trabalho com móveis, tem alguma opção de transporte pelo correio? Marcelo, o correio está limitado a pequenos volumes. Então, nós estamos limitados a 30 quilos, né, e algumas dimensões aí. Então, se o seu produto é muito grande ou muito pesado, não faz parte do nicho de mercado dos correios. A Nathalie, olá Michel, adorei a palestra. Obrigado, Nathalie. Queria saber se o custo para ter um contrato com os Correios é muito alto e se tem que ter quantidade de pedido mínimo por mês para se ter esse contrato. Não, o custo, para ter o contrato não tem custo, agora tem esse mínimo sim, né? O mínimo hoje é de R$ 127. Tá? Então é isso que o Correio pede, que você tenha uma postagem de pelo menos R$ 127 por mês para manter o seu contrato. Se você não tiver esse 127, a gente vai acabar cobrando 127, porque senão também não dá para manter o contrato ativo. Usli Brasil. Pelo sistema, a gente precisa pesar e medir as encomendas, ou esse processo continua a ser feito na agência? Porque tem na etiqueta aquela informação de peso abaixo. É isso mesmo, você vai precisar medir e pesar. É a mesma forma que acontece na agência. Vai precisar informar para o sistema o tamanho e o peso do objeto. Guilherme Mairink. Em que casos os Correios consideram o peso cúbico dos produtos e não o peso em quilogramas e vice-versa? Como calcular corretamente essa cubagem? A cubagem está sendo feita para o PAC, Serviço de Encomenda Não Expressa, né? Então você usa a cubagem e também está previsto já para o SEDEX, mas existe uma diferença para o PAC e para o SEDEX. No SEDEX, a gente tem um peso cúbico menor, vamos dizer assim, né? Então, no SEDEX é muito mais fácil a gente utilizar o peso real do que o peso cúbico, né? Mas no PAC, com certeza, o peso cúbico ele é bem utilizado. Alexandre, boa tarde. Os Correios têm uma opção para entrega de alimentos congelados? Alexandre, essa pergunta ela sempre aparece, né? Ela sempre aparece. E eu sempre dou a mesma resposta. Vai depender muito da embalagem, vai depender muito do prazo de validade, de quanto tempo essa comida vai conseguir ficar dentro de um transporte até chegar ao destinatário, né? Então, é possível? É possível, mas a embalagem precisa ser muito boa e o alimento precisa ter uma validade que consiga resistir ao tempo do transporte. Então, se você vai mandar para um local distante, onde o prazo de entrega é maior, né, no seu caso você não vai usar a encomenda não expressa, vai sempre usar a encomenda expressa. Mas, em alguns casos, precisa ver a validade desse alimento, tá? Bebidas geladas, é o mesmo caso. Arnaldo, qual o valor e o procedimento para solicitar a logística reversa? É o mesmo valor da postagem de ida. Então, se daqui para lá custa, um exemplo, R$ 25,00, de lá para cá vai custar os mesmos R$ 25,00. Né? Procedimento para solicitar, como eu disse, no site dos Correios, sistema de coleta, você acessa e faz a solicitação. Fabiano, os Correios oferecem embalagem padronizada? Sim, nós temos as nossas embalagens, elas são padronizadas para os Correios, né? Não para os seus produtos.
né? Mas se a nossa embalagem for adequada ao seu produto, nada impede que você as utilize. O Getúlio, tenho loja virtual, mas 90% das minhas vendas ocorre através do Mercado Livre. Minha empresa possui contrato com os Correios, mas o Mercado Envios vem com preço baixo em parceria com os Correios e está prejudicando nossa parceria. Essa parceria do Correio com o Mercado Envios está com um preço agressivo, perto do preço oferecido pela loja virtual contratada diretamente. Isso seria devido à grande demanda de envios do Mercado Envios? Inclusive, estou cancelando essa semana o meu contrato com os Correios. É isso mesmo, Getúlio. Não há uma diferença de preço entre o contrato que você celebrou e o contrato do Mercado Envios. O que acontece é que, como ele tem um volume muito maior, né, quando ele tem os lojistas associados, ele tem um volume muito maior, automaticamente ele consegue a redução de custo por conta do volume. É por isso que o preço que ele pode oferecer para os lojistas é menor. Maurício, produtos com alto valor agregado, existe algum seguro para o transporte? Muito boa sua pergunta, Maurício. Existe sim, né? Nos Correios nós chamamos o seguro de valor declarado. Então você diz, né, para o atendente no ato da postagem o valor que você quer declarar e você vai pagar uma taxinha de 1% sobre esse valor, já descontado ali o seguro automático. Todo produto, todo serviço do Correio já tem um seguro automático. Então você vai pagar 1% de seguro, né, de prêmio, descontado aí o seguro automático. Se por acaso acontecer, né, algum problema com a sua mercadoria, o Correio então vai te indenizar no valor que você segurou, mais os preços postais. Luiz Flávio, onde consigo informações sobre tarifas, procedimentos, etc., para usar o ECEDEX? O ECEDEX é só mediante contrato. Então você não vai conseguir a tarifa dele no site dos Correios. Você precisa então se dirigir à agência que você costuma utilizar e conversar com a gerente, né, com o gerente da unidade, para então você poder contratar o serviço e ter acesso à tarifa do ECEDEX. Foco gráfica. Todos os serviços apresentados são encontrados em todos os níveis de atendimento dos Correios, tipo agências, postos de bairro, etc., ou só nas grandes? Não. Estão disponíveis em todas as unidades dos Correios, inclusive nos postinhos de bairros. O que acontece é que às vezes o posto ele é muito pequenininho, então ele não tem o atendimento a faturar. Muitas vezes é um postinho mais voltado ali para vender um selo, né, recepcionar uma correspondência simples. Então, às vezes, naquele postinho muito pequenininho, você vai ter só o serviço à vista. Mas nada impede de você fazer um SEDEX lá, de você postar um PAC. César, qual o setor procurar para ir pessoalmente à agência? A própria agência, César. Você pode se dirigir em qualquer agência. JM Projeto. O Correio faz envio internacional? Sim. Inclusive, eu gosto de citar que os nossos preços para a modalidade internacional são em reais, né? São em reais e já faz bastante tempo, inclusive, que não tem reajuste, enquanto dos nossos concorrentes a gente sabe que eles cobram em dólar. Então, devido à variação do dólar, eles estão sempre variando o preço. Mas nós enviamos para qualquer país, né? Temos convênio com mais de 200 países. O Correio Brasileiro faz parte da União Postal Universal, que é uma espécie de ONU dos Correios, né? E para Cuba, por exemplo, você só consegue mandar se for via Correios, não consegue mandar por outra empresa. Áurea Celestino de Santana. Michel, o Correio tem algum contrato que se cobre pelo boleto gerado e pago? Agora, eu não entendi muito bem a sua pergunta, Áurea, se você puder esclarecer, mas eu acho que você deve estar falando de entrega contra pagamento. Se for entrega contra pagamento, né, o antigo SEDEX a cobrar, por exemplo, nós temos sim. E, inclusive, hoje ele funciona dessa forma. O cliente já faz o pagamento direto no banco postal. O Correio hoje é um correspondente bancário. Na verdade, hoje nós somos parceiros do Banco do Brasil, não somos mais correspondentes bancários, somos sócios do Banco do Brasil na questão do banco postal. Então, hoje o SEDEX a cobrar funciona dessa forma. O cliente faz o pagamento do boleto no próprio banco postal e aí
então ele retira a mercadoria. O Maurício, qual a principal diferença entre o SEDEX, entre o e-SEDEX e o SEDEX normal? Primeiro, o Maurício, é que o e-SEDEX só está disponível para o lojista que tem uma loja virtual. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença é que o e-SEDEX só atende a 205 municípios brasileiros, enquanto o SEDEX convencional ele atende a todo o território nacional. E o terceiro está justamente na tarifa. A tarifa do e-SEDEX ela é um pouco melhor que a do SEDEX convencional, porque existe muito produto vendido pela internet que tem baixo valor agregado. E aí o frete ele inviabilizava o comércio eletrônico. Então, o e-SEDEX ele nasceu justamente para dar esse gás para o comércio eletrônico e não inviabilizar as transações. Vanessa, esse valor mínimo de 127 está incluso o e-SEDEX? A última vez que entrei em contato, a gerente de vendas dos Correios passou R$1.000 para o e-SEDEX. Não está incluso o e-SEDEX. Esse é o valor mínimo, né? Para você ter um contrato com os Correios, o mínimo é de R$127. Dependendo dos serviços que você adicionar ao seu contrato, esse valor pode alterar, né? Pode ser maior. Então, por exemplo, no caso do e-SEDEX, como a tarifa é melhor, né? O Correio vai pedir para você uma contrapartida um pouco maior. Mas o 127 é a porta de entrada para você ter um contrato com os Correios. O Pedro Germeno. Os Correios têm alguma previsão de integração online das informações com RP e plataforma? Ainda não, Pedro. Por enquanto, o que a gente tem é o CIGEP Web, conforme eu apresentei, que você consegue fazer isso dentro da sua empresa. Mas não há ainda uma previsão de integrar as informações dos Correios com RP e plataforma das empresas ainda não. Não sei também se isso faz parte do escopo, é uma pergunta mais tecnológica, mas acredito que não. Ita Ibrahim, é possível enviar garrafas de bebida como cerveja ou vinho? Claro, com certeza, desde que a embalagem seja resistente o suficiente, né, para que esse produto chegue no destino sem nenhuma avaria. Já temos vários clientes que mandam, né? Tem inclusive um colega nosso do Sebrae, que ele trabalha também com vinhos, ele envia pelo correio, a embalagem dele é uma embalagem bastante resistente, né? E entrega sem nenhum problema. O Fernando está perguntando, o que fazer quando os correios não cumprem o prazo de entrega determinado? Ok, Fernando, nós temos uma ferramenta no próprio site chamada Fale Conosco. Se houve algum problema e o prazo de entrega que foi determinado não foi cumprido, você pode acessar a nossa ferramenta do Fale Conosco, fazer lá a sua solicitação, né, para que o correio apure o que aconteceu, e se realmente houve falha na entrega, a gente vai fazer o devido ressarcimento para você. Patrícia, qual o tempo médio para o contrato? Porque eu fiz desde o final de abril e até agora não tive retorno. Olha, não costuma demorar. Se você apresentou toda a documentação solicitada, né, não costuma demorar mais do que 10 dias para um contrato ficar pronto. É só a questão de conferir, cadastrar, né, o seu contrato já está pronto. Seria interessante você procurar a unidade, né, com quem você fez o contato para saber se teve algum problema na sua documentação e pode ser que isso esteja impactando aí o prazo. Ângela, existe alguma diferença de prazo e valor do e-SEDEX para o SEDEX? De prazo não, de valor sim, conforme eu já citei, né? O e-SEDEX ele tem um preço melhor do que o SEDEX convencional por conta desses produtos com baixo valor agregado. Agora é sobre a reversa. Mr. Centelha e a Patrícia, vamos lá. Tem certeza que não é só em agência própria a logística reversa? Absoluta. Qualquer unidade dos Correios está capacitada, né, para fazer a logística reversa. E a Patrícia, perdão, a Patrícia está perguntando, eu fiz uma compra pela Dafit e fui a uma agência próxima do meu trabalho e não aceitaram porque era franqueada, pediram para ir em outra agência. Eu pediria quando isso acontecer, vocês procurem pelo gerente da unidade, porque infelizmente é uma falha de informação do atendente.
qualquer unidade dos Correios está apta a fazer a logística reversa. Existe o contrato com faturamento à vista ou somente a prazo? Se é pagamento à vista, não há necessidade de contrato, Guilherme, tá? Então, o contrato é sempre a prazo, sempre é pagamento a prazo. Mais duas, vamos lá. A Bianca. Prazo de retorno dos Correios para abertura de um chamado referente a um objeto postado é de 5 dias úteis? Se você está falando da ferramenta Fale Conosco, era de 5 dias úteis, baixamos agora para 3 dias úteis, nos casos mais simples, né? Só se houvesse uma complexidade muito grande na sua solicitação, é que o Correio vai pedir um tempo um pouco maior para poder fazer a pesquisa, mas nós já baixamos isso para 3 dias úteis. E o Flávio, a embalagem adulterada rasgada. Quando na entrega dos Correios o cliente verifica a embalagem do produto danificada e não aceita o mesmo, como fica a logística e o custo disso? Obrigado. Bom, se o destinatário recusar o objeto, ele vai voltar para você. E aí não há custo, faz parte do serviço que você contratou. Todas as vezes que a gente não consegue entregar um objeto para o destinatário, ele volta ao remetente, né? Agora, precisa saber o que é esse adulterada, né? O que aconteceu, né? Se ela rasgou porque não era suficiente para o transporte, o Correio vai recondicioná-la, né? E aí a gente entrega junto um terminho lá para a pessoa dizendo que a embalagem não foi suficiente, não aguentou o transporte, e a gente recondicionou. Agora, se houve algum outro tipo de avaria, aí é interessante depois abrir também uma solicitação lá no Fale com os Correios. Ok? É isso? Bom, pessoal, obrigado, valeu a participação. E precisando, conte conosco, tem meu e-mail aí, pode entrar em contato comigo, ou então no site dos Correios, né? A gente fica à disposição de vocês aí para o que precisar. Boa tarde, então, pessoal. Queria agradecer novamente o Michel. A gente teve muitas perguntas mesmo, infelizmente a gente não consegue responder a todas, né, devido aí à grande demanda mesmo. Mas aí tem os contatos do Michel e também acho que qualquer agência pode ajudar vocês aí a solucionar isso aí. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima semana, pessoal. Um bom final de tarde.